Sabe por quê? Porque Deus tem a direção certa para mim e para a tua vida. Deus tem o momento certo para entrar com providência na minha e na tua vida. O que Ele não quer é que nós tenhamos decisões, ou quem sabe atitudes precipitadas. É você esperar na direção de Deus. Quem sabe você entrou nessa madrugada aqui e tem uma decisão para tomar pelo poder da palavra profética. Eu quero profetizar. Quem sabe você está aqui e tem uma decisão muito séria para tomar. Deus manda dizer para você: esperar no Senhor, buscar a sua direção, porque a direção de Deus é a certa para a tua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele foi dormir. Viu? Coisa linda é quando você tem algum problema, uma decisão, você colocar a cabeça no travesseiro e deixar Deus dirigir as coisas. Você não dobrar o joelho no chão, porque Deus vai te dar a direção. E a Bíblia diz que enquanto ele dormia, numa visão, apareceu um homem, um varão macedônio, e disse: atravessa a Macedônia e nos ajuda. E a Bíblia diz que ele atravessou a Macedônia. Não importou, irmãos, a distância, não importou a dificuldade, o grau de dificuldade, ele atravessou e foi fazer a obra do Senhor. E a Bíblia diz que chegando lá, ele quis achar um lugar para orar. E a Bíblia diz que juntamente com Silas, que ele foi a um ribeiro. Quando ele chegou no ribeiro, tinha uma mulher lavando roupa por nome de Lídia. Ele pregou a palavra para aquela mulher, e a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração dela. Aqui eu entendo que a obra de Deus não é nem por força e nem por violência. É o Senhor Deus quem abre. E vai chegar a hora de abrir o coração do teu esposo, vai chegar a hora de abrir o coração da tua família, dos teus familiares, dos teus filhos. Só vai pregando, só vai fazendo a obra, porque a obra o Senhor vai completar para a glória do nome dele. O Senhor abriu o coração e ela aceitou a palavra e aceitou a Jesus. E a Bíblia diz que ela impeliu Paulo dizendo: se tu me tem por justa, então use a minha casa para benefício da obra de Deus. E a Bíblia diz que Paulo e Silas ficaram hospedados na casa de Lídia. Ali se tornou a primeira igreja na Europa para a glória do nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que todo dia ele ia para a oração do ribeiro. E quando ele passava, lá estava aquela mulher, aquela jovem possuída, aonde dava lucro para aquela cidade, porque os seus senhores ganhavam muito dinheiro com aquela mulher, porque ela adivinhava, trazia adivinhações. Então quando o apóstolo Paulo passava por ali, ela dizia: aí está os santos homens que anunciam o caminho da salvação. Aí está o servo do Deus Altíssimo que anuncia o caminho da salvação. Mas chegou um dia, irmãos, a Bíblia diz que Paulo se indignou, levantou a mão e em nome de Jesus expulsou o demônio daquela mulher que a oprimia, e ela foi liberta na mesma hora. Quando o apóstolo Paulo passava por ali, aquele adversário, aquela influência maligna, aí está o servo do Deus Altíssimo que anuncia o caminho da salvação. Era uma verdade o que estava sendo pronunciado por a boca daquela jovem. Era uma verdade, mas ali dentro tinha uma estratégia do adversário de trabalhar com o envaidecimento, de trabalhar com a vaidade humana, o ego humano, a estratégia do adversário, para que o foco, para que o objetivo de Deus não fosse alcançado, que também era a salvação daquela mulher. Aí quando o adversário usou uma estratégia, o apóstolo Paulo tinha domínio espiritual para entender que era uma estratégia do adversário. Você está aqui servindo a Deus, você está aqui nessa madrugada glorificando, exaltando, ofertando, abençoando a obra do Senhor, fazendo parte desse grande ministério, e Deus seja louvado por isso. Mas ainda assim o adversário vai continuar investindo contra a tua vida e contra a tua família. Nós não podemos esconder essa verdade, e nós precisamos ter domínio espiritual, domínio do mundo espiritual. Como é que nós temos domínio espiritual para entender a estratégia do adversário? Somente de uma forma: vivendo o evangelho da cruz. Quando você vive o evangelho da cruz, você vive o evangelho de renúncia. Renúncia que eu me refiro nas atitudes. Você não deixar o teu eu, o teu ego, a tua precipitação agir. Você não tenta fazer com a tua própria força, mas você sabe que a partir do momento que você entregou a tua vida para Deus, é Deus quem cuida de ti. Você adora Ele nessa madrugada e Ele te dá vitória. Você adora Ele aqui e Ele abre porta lá. Ou seja, você não precisa mais se precipitar. O mundo espiritual age em teu favor quando você está aqui
entregando a tua vida para o Senhor. O mundo espiritual, ele tem uma barreira para ultrapassar a tua vida e a tua família. O próprio Deus se coloca como escudo na tua frente. Você precisa, nós precisamos ter domínio espiritual através da renúncia. Ou seja, o casamento está ruindo. Não é hora de separar, é hora de acreditar que a tua luta não é contra a carne e contra sangue, mas Deus vai te dar vitória, vai se levantar e vai mostrar que Ele é Deus. A empresa está passando por um vento, por uma adversidade. Você pode confiar, não precisa agir precipitadamente, porque você confia que o teu Deus é Deus de guerra, é Deus de peleja. O mundo espiritual peleja por você. Você renuncia a tua atitude, a tua ação, e você se coloca em esperar no Senhor. E quem espera no Senhor alcança a vitória. Nessa noite você veio no melhor lugar. Mudar o mundo espiritual através da tua adoração, do teu louvor. Lutar contra a adversidade, dominando o mundo espiritual, adorando a Deus. E Deus vai te dar vitória para a glória do nome dele. Em menor, uma dimensão menor, mas hoje alcançou um nível maior. E vai alcançar muito mais. Por quê? Porque o Evangelho ele produz consequências. Hoje você está aqui e você não tem ideia do que Deus pode estar preparando e fazendo para a tua vida, para a glória do nome do Senhor. Hoje você está aqui adorando e Deus pode te recompensar, pode trabalhar a tua vida de uma forma surpreendente e inesperada. Porque o Evangelho ele é recompensador, ele produz resultado. Jesus, irmãos, soube muito bem disso e encarou a morte de cruz por amor da minha e da tua vida, porque o Evangelho de cruz produz resultado. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher foi liberta e a alma foi alcançada, porque aquele homem tinha domínio espiritual. Ele sabia o foco, o alvo, por que Deus havia levado ali. E a Bíblia diz, irmãos, que por causa da libertação daquela jovem, a Bíblia diz que eles foram condenados por práticas que as pessoas levantaram ali como acusação. A Bíblia diz que eles foram açoitados, irmãos, açoitados. E quando eles foram açoitados, a Bíblia diz que levaram eles para o cárcere interior. Ou seja, se o carcereiro perdesse aqueles presos, ele ia pagar com a sua própria vida. Muito bem guardado, cárcere interior. E a Bíblia diz que lá dentro daquele presídio, lá dentro daquele cárcere interior, pés e mãos trancadas no tronco. A adversidade os estava cercando. Sabe o que eles fizeram? Eles adoraram. E quando eles adoraram, a Bíblia diz, irmãos, que houve um grande terremoto. A algema caiu. A Bíblia diz que as cadeias se abriram. O terremoto de Deus entrou em ação. Por volta da meia-noite, enquanto eles adoravam, Deus agiu em favor deles. Levante a tua mão bem alto nessa hora. Da calma e da cerca, do profinácia. Enquanto você adora nessa noite, o Senhor está entrando com um grande terremoto de ação em favor da tua vida. Enquanto você adora nessa noite, as armadilhas do adversário estão caindo por terra. Enquanto você adora nessa noite, as algemas invencíveis estão caindo por terra. Enquanto você adora nessa noite, oh aleluia, o cárcere está tremendo e Deus está mostrando que Ele é Deus na tua vida. Feche as tuas mãos e receba o teu milagre nessa madrugada. E a Bíblia diz, irmãos, que eles olharam, não tinha mais algema, o cárcere estava aberto. Eles vão pensar, se fosse um de nós, quem sabe, louvaram, adoraram, pedindo para que o Senhor os livrasse da adversidade. Quem sabe eles poderiam sair correndo, Deus nos libertou. Não, o objetivo deles era muito maior. Vamos ficar aqui porque Deus tem negócio conosco. Aquele carcereiro, quando viu tudo aberto, pensou, pronto, os meus presos foram embora, agora eu estou perdido, vou ser morto. Antes que seja morto, pego a espada e me suicido. Quando ele pegou a espada, e o adversário, quem sabe, dizendo, é o teu fim, não tem mais jeito para você, está tudo acabado, agora é só a morte. A adversidade cercou de uma tal forma que agora o desespero é obrigado a ser consumado em morte. E a Bíblia diz, irmãos, que de repente Paulo disse, não te faças mal algum, porque todos nós estamos